Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo de uma série de vídeos que estamos gravando sobre reações de neutralização. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre as funções inorgânicas, porque para você entender as reações inorgânicas você precisa lembrar o que são ácidos, bases, sais e óxidos. E isso nós trabalhamos no vídeo anterior, tá certo? A partir desse vídeo nós vamos trabalhar já com as reações de neutralização, mas antes disso eu vou te deixar aqui os conceitos de Arrhenius, sobre esses compostos. Então você precisa saber que quando nós falamos de função inorgânica, nós estamos falando de um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. E essas propriedades se devem aos grupos funcionais, que são os átomos responsáveis pela característica de cada função. De acordo com Arrhenius, nós podemos dizer que ácidos são compostos que em solução aquosa, reagem com água, eles liberam o cátion hidrogênio, formando o hidrônio, que é o H3O+. As bases são compostos que se dissociam em água e liberam o ânion hidróxido. Já os sais, eles apresentam um cátion diferente do hidrônio e um ânion diferente do hidróxido. Então, os óxidos são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o átomo de oxigênio, tá certo? Então, quando você olha para cá, quando você observar aqui, então, nós iremos trabalhar nas reações de neutralização, primeiramente com os hidrácidos, tá certo? E o que é que são hidrácidos, professor? Bom, hidrácidos são ácidos, tá ok? Hidrácidos são ácidos que não possuem átomos de oxigênio. Então, a gente vai colocá-lo representando como HX, certo? Você vai ter o H que é mais e alguém que vai estar ligado nele que é menos, tá certo? Hidrácidos, ácidos que não possuem oxigênio na molécula. Lembrando, ácido, sempre o H vai ser mais, então tem que ter alguém ligado a ele que é menos. Base, sempre vai ter um cátion, e ligado a esse cátion você vai ter o hidróxido, que é o H-. O sal vai ser formado pelo cátion da base mais o ânion do sal. E a nossa molécula de água vai ser formada pelo hidrogênio liberado pelo ácido mais o OH que é liberado pela base, certo? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos começar com os exemplos bem simples para que todo mundo compreenda, certo? E não tenha dúvidas no conteúdo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma tabela periódica e tenho uma tabela de eletronegatividade. Seria muito bom que vocês tivessem pelo menos a tabela periódica, tá certo? Vai ajudar muito na compreensão do conteúdo. Então, tá aí, Nosso ácido e a nossa base. Professor, não tenho tabela nenhuma dessas duas. Se você não tem tabela nenhuma dessas duas, então você vai utilizar a definição mais simples aí de ácido e base. Ácidos, compostos que em solução o H é mais. E normalmente o H é mais. Por que que esse H fica mais? Ele fica mais porque ele é menos eletronegativo do que o elemento que se encontra ligado a ele. Então, se ele fica mais, o cloro tem que ser menos. Isso acontece por conta de uma diferença de eletronegatividade. Vocês veem que a diferença de eletronegatividade, o cloro é 3, enquanto que o hidrogênio é 2 e 1. Bom, mas se eu não tivesse a tabela de eletronegatividade, professor? Então, se você não tivesse a tabela de eletronegatividade, você iria considerar assim, que todo ácido, o H é mais e quem está ligado nele é menos. Base, toda base, o OH é menos, então quem está ligado nela tem que ser mais. Se você tem pelo menos uma tabela periódica, você vê que o sódio é da família 1. E nós sabemos, desde o tempo que estudamos tabela periódica, desde o tempo que estudamos lá a distribuição eletrônica, que os elementos que só têm um elétron na última camada, todos eles só ficam positivos uma única vez. São os elementos da família 1. Os elementos da família número 1, quer dizer, a primeira coluna da tabela periódica, todos eles têm um elétron na última camada. E todos eles só podem ficar positivos apenas uma única vez. Como é que nós vamos obter nossa reação de neutralização, certo? Toda reação de neutralização é uma dupla troca. E se é uma neutralização entre ácido e base, como é que nós vamos obter o nosso sal? Tem que pegar o Na, que é mais, que é o cátion da base, e ele vai ligar-se ao Cl, que é menos. A molécula de água vai ser formada pelo H, que é mais, que vem lá do ácido, mais o OH, que é menos, que vem da base. Então, só para organizar aqui sua estrutura, você repete, copia de novo HCl mais NaOH, que irá formar um positivo e um negativo. É só você juntar, vai formar o NaCl, H mais OH, 2H, então você vai representar H2O. Ácido mais base formou sal e água. Como é que é o nome desse ácido? Todo ácido, primeiro nós escrevemos a palavra ácido. O elemento que está ligado nele é o cloro, ácido cloro, certo? Toda vez que há um hidrácido, quer dizer que não tem oxigênio, você retira a vogal. No lugar da vogal, você vai acrescentar hídrico.
Então, o nome desse ácido, para ficar correto, tem que ser chamado de ácido clorídrico. Tá ok? Ácido clorídrico. Bom, se o ácido termina, né, ele não tem oxigênio, ele termina em hídrico, tá ok? Você lá na hora que for escrever o nome do sal, você vai trocar a terminação hídrico por eto. Troca-se hídrico por eto. Professor, como é que é o nome da base? O nome da base, então, vai ser, né? Toda base vai ser chamada de hidróxido. Então, só fazer assim para a gente separar, né? O espaço aqui ficou apertado. Então, o nome dessa base vai ser chamada de hidróxido de. Hidróxido de quem? De Na. Como é que se chama o Na? Basta você ter uma tabela periódica para saber que o nome do Na na tabela periódica é o sódio. Então, o nome dessa base é o hidróxido de sódio, vendido vulgarmente com o nome de soda cáustica, né? Bom, se ele é o hidróxido de sódio, então o hidróxido de sódio mais ácido clorídrico vai produzir o NaCl. Como é que se chama o NaCl, certo? Vou afastar aqui um pouquinho. Então, o nome correto do NaCl vai ser, se era clorídrico, você troca o hídrico por eto. Então, você vai colocar que o nome dele vai ser cloreto, deixa eu colocar aqui para você, ó. Cloreto de Na. Quem é o Na? É o sódio. Simples assim, bem facinho, tá vendo? Como as cargas aqui foram todas iguais, ó, era um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, não teve diferença entre as cargas, como não teve diferença entre as cargas, então o balanceamento dessa equação vai ficar apenas tudo 1. Lembrando aí, né, para quem não sabe, que o balanceamento é o equilíbrio. O balanceamento vai nos dar um número de mols. E nós sabemos que numa reação química, tudo que é representado antes da seta é chamado de reagente, tudo que é representado após a seta é chamado de produto. E o número de átomos do reagente tem que dar igual ao número de átomos do produto. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, né? Quem quiser ficar à vontade pode tirar um print aí da tela. Está feita a sua primeira questão, seu primeiro exemplo. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais água. Para o nosso segundo exemplo, vou continuar ainda no mesmo nível, caso alguém não tenha compreendido muito bem, né? Tenha ficado alguma dúvida. Então, vamos pegar aí HBr mais LiOH, no mesmo nível, só mudei os elementos, né, que fazem parte do ácido e da base. E se você lembra, né, prestou atenção, normalmente os ácidos que são hidrácidos, que não contêm oxigênio, certo? Eles são formados com os elementos da família 17 ou da família 16. Enquanto que as bases, né, as bases normalmente você tem sempre um metal ligado no OH, porque metal é positivo e OH é negativo. Então, o que é que nós já sabemos daqui? Ah, professor, não tenho tabela nenhuma. Se você não tem tabela nenhuma, você tem que pelo menos lembrar que quando fala de ácido é porque o H vai ser mais e alguém ligado nele é menos. Quando fala de base, tem um positivo e nesse positivo você vai ter ligado a ele um negativo. Quando eu falo de sal, eu vou ter um cátion, ou seja, uma carga positiva que vem da base, e um ânion, né? Uma carga negativa que vem lá do ácido. E a água vai ser formada pelo hidrogênio, que é positivo, lá do ácido, mais o OH, que é negativo, que vem da base, certo? Acho que isso já está claro, né? Então, quer dizer que o H vai ser mais. Se o H é mais, é porque o Br que está ligado nele tem que ser menos. O lítio. Professor, eu não sei. Se você não sabe, OH é menos. Se o OH é menos, é porque o Li só pode ser mais. Agora, se você tiver uma tabela periódica, você confere. O lítio é um elemento da família 1. Se ele é da família 1, só pode ser positivo uma vez. Professor, por que quando o H se liga ao Br, o H é que fica positivo? Porque a eletronegatividade do H é 2,1. A eletronegatividade do Br, do bromo, é 2,8. O bromo é mais eletronegativo, ele fica menos, o H fica mais, certo? Então, agora, quem vai ser a minha resposta? Minha resposta tem que ser o positivo, né? O lítio, que vai estar ligado agora ao Br, que é negativo. E a molécula de água, que vai ser formada pelo H, que é mais o OH, que é menos. Então, você vai repetir aqui, apenas para organizar sua equação. O reagente é o HBr mais o LiOH, que vai produzir um positivo e um negativo. Basta juntar. Então, você vai ter o LiBr, H mais OH, H2O. Então, você já resolveu.
Quem é o equilíbrio da reação? Lembra que eu falei agora há pouco sobre o equilíbrio, sobre o balanceamento? É só você observar, ó, todo mundo aqui, ó, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Positivo, o PR é negativo, certo? Pode observar que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele fica menos. Então, positivo com negativo. O H mais, o H menos, certo? Como é que vai ser o nome desse ácido? Primeiro você escreve a palavra ácido. Ácido o quê? BR. Se você tiver uma tabela periódica, você vai lá na tabela periódica e procura o nome do BR. Lá você vai descobrir que o BR se chama bromo. Ácido bromo. Você retira a vogal do final e no lugar da vogal você acrescenta hídrico. Então o nome vai ficar ácido bromídrico. Tá ok? Ácido bromídrico. Professor, como é que é o nome do LiOH? Certo? Todo OH, nós vamos chamar de hidróxido. Então você vai ter o hidróxido de. Quem é esse metal? Quem é esse positivo que está ligado no OH? Você vai lá na tabela periódica, né? A gente já sabe lá que é o Li, é o lítio. Então o nome aí vai ficar hidróxido de lítio. E lembrem-se, toda vez que termina em hídrico, você vai trocar o hídrico por eto. Então, o nome do sal vai ser, no lugar de bromídrico, você vai escrevendo de novo, brom. Só que no lugar do hídrico, você vai trocar o hídrico por eto. Então, o nome aqui vai ficar brometo. Brometo de quem? Né? Brometo de quem? Brometo de lítio. Certo? Entenderam a nomenclatura como é simples? E se você não conhece os elementos, né, se tem dificuldade em conhecer os elementos, está vendo quanto uma tabela periódica pode te ajudar e vai te ajudar muito. Acho que os principais comentários de vocês devem ser: não compreendo a letra, certo? Mas o conteúdo eu acho que estão compreendendo. Mais fácil compreender o conteúdo do que minha escrita aqui, né? Ok? Então você ficou com ácido bromídrico, hidróxido de lítio e brometo de lítio. Se por acaso alguém quisesse fazer as ligações químicas, né, você teria o hidrogênio da família 1, tem apenas um elétron na última camada, e o bromo, que é da família 17, vem com 7 elétrons na última camada. E todo mundo sabe que se ele tem 7 elétrons, o hidrogênio só tem um, realiza apenas uma ligação química, né, covalente simples aí, e vai ficar o HBr. Por que o H é mais? Porque a eletronegatividade dele é menor do que a eletronegatividade do bromo. O bromo é mais eletronegativo, ele, né, atrai esse elétron do hidrogênio com mais força. Ele passa a ficar parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo. Na hora que eu coloco com água, o hidrogênio reage, eu coloco esse ácido, né, na água, esse hidrogênio reage com as moléculas de água. Na hora que ele reage com as moléculas de água, todo mundo sabe que a água é uma molécula extremamente polar, certo? Angular. Como o oxigênio tem pares de elétrons aqui, ó, então esses pares de elétrons que são menos vão atrair esse hidrogênio aqui que está positivo. Então, esses pares de elétrons atraem o átomo de hidrogênio. E quando atraem o átomo de hidrogênio, se a água era H2O, mais esse hidrogênio aí que vai ser atraído por elas, né, vai formar o H3O+. E ele pode ser representado assim, que é o que nós chamamos de hidrônio, certo? Pode representar assim ou pode representá-lo simplesmente assim, certo? Que é o hidrônio. Assim seria, certo, a ionização desse ácido, do ácido bromídrico em água. Isso é ionização. Queria produzir o H3O+, mais o Br-. Isso seria a ionização dessa molécula de ácido, tá certo? Do ácido bromídrico. Na hora que eu coloco em contato com o hidróxido de lítio, o que é que acontece? Esse OH que é menos vai atrair o hidrogênio que é mais aqui do hidrônio, certo? E vai formar com ele a molécula de água. Enquanto o brometo que está menos, o Br que é menos, vai atrair o átomo de lítio que é positivo, formando o brometo de lítio. E tá aí mais uma para você, né? Até com algumas coisinhas a mais aí, com um pouquinho de ligação química. Balanceamento, eu nem coloquei, mas eu acho que vocês entenderam, que já que é tudo um, tá tudo igual, a gente comentou agora há pouco. Pode prestar atenção. Um átomo de lítio no produto, um átomo de lítio no reagente. Uma hidroxila, uma água, né? Um átomo de bromo, um átomo de bromo também. O número de átomos do reagente, quer dizer, antes da seta, está igual ao número de átomos do produto, que está aí depois da seta.
A seta indica que a reação está acontecendo, tá certo? E os reagentes, né, eles vão se juntar para poder formar uma nova substância aí que é o produto, ok? Tá aí mais um, quem quiser, né, tira o print, fica com a resposta aí para você. HCN mais KOH, ok? O que é que eu preciso saber? Ah, professor, acho que todo mundo já entendeu. Ah, professor, se eu tenho um ácido, o H é mais e quem está ligado nele é menos. Se eu tenho uma base, vai ter um cátion e vai ter o OH que é menos. O meu sal vai ser o cátion da base mais o ânion do ácido. E a molécula de água vai ser o H do ácido mais o OH que é menos que se encontra na base. Ok? Compreendido por todo mundo? Então, o H é mais, quer dizer que CN é menos. O H é menos, quer dizer que o K é mais. E tudo isso eu consigo fazer sem nem precisar da tabela periódica, né? Então, agora, minha resposta vai ser o K, que é mais, que vai ligar-se ao CN, que é menos. E ainda vamos ter o H, que é mais, que vai ligar-se ao OH, que é menos. Então, você vai repetir tua equação aqui para poder organizar as coisas direitinho. Você vai ficar com HCN mais KOH, formando um positivo e um negativo. Basta juntá-los. KCN, problema maior que tem aqui de compreender minha letra, não é? H mais H, H2O. Como é que é o nome desse ácido, professor? Né? Aqui é que vem a nossa exceção. Por que que é exceção? Porque aqui você tem o carbono e o nitrogênio. E carbono e nitrogênio juntos se chama ciano. Você já sabe que todo ácido, primeiro eu escrevo a palavra ácido. C mais N junto, né? Carbono mais nitrogênio, nós chamamos de ciano. Tá ok? E qual é a regra dos hidrácidos? O que é que são hidrácidos mesmo? Ácidos que não têm oxigênio. Você retira a vogal e no lugar da vogal você acrescenta hídrico. Tá ok? Então você vai acrescentar hídrico. O nome aqui vai ficar ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Como é que vai ser o nome da base? Toda base você escreve primeiro hidróxido. Então o nome vai ficar hidróxido de. Quem é o K? Vai na tabela periódica, se você não sabe, procura lá o K. E lá você vai encontrar que o nome do K é o potássio. Hidróxido de potássio. Quem mais que você formou? Se era cianídrico, você vai escrever de novo o nome do ânion. Escreve o nome do ânion, cian, e no lugar de hídrico, você troca hídrico por eto. O nome então vai ficar cianeto. Cianeto de quê? Cianeto de potássio. Pronto. Montamos mais um. Quer ver o balanceamento? Acho que talvez nem precise, porque você já viu que a gente não mudou carga nenhuma, né? Era um positivo, um negativo, então o balanceamento é tudo igual. Uma vez o ciano, uma vez o ciano, uma vez o potássio, uma vez o potássio. Uma vez a hidroxila, uma vez a água. Em toda reação de neutralização, um número de H+ é igual ao número da água. Ou o número de hidroxilas vai ser também igual ao número de moléculas de água, o número de mols de água, né? Melhor dizendo. Professor, qual a diferença entre mol e molécula? Molécula eu falo quando eu tenho apenas um. E mol, né? O número de mols, um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 entidades, né? Se você quiser um pouco de ligações químicas, então a gente já sabe que o carbono está na família 4 da tabela periódica. Só observar aqui, ó. Carbono, família 14. Se a família 14 quer dizer que o carbono ele vai vir com 4 elétrons na última camada. Você tem um nitrogênio, que o nitrogênio se encontra na família 15, vem com 5 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, e você tem o hidrogênio. E o hidrogênio, né, acho que todo mundo já sabe, já está cansado de ver o hidrogênio. Hidrogênio está na família 1. E se o hidrogênio é da família 1, a gente sabe que o hidrogênio tem apenas um elétron na sua única camada. Bom? Então, vai ficar aí o hidrogênio 1 apenas. E como é que vai ficar? Ó, se o carbono tinha 4, vai fazer uma ligação, certo? Vai fazer uma ligação aqui com o nitrogênio. 1, 2, 3. E com o átomo de hidrogênio ele faz mais uma. Então é assim que fica.
quer dizer que a sua estrutura aí para o ácido cianídrico, sua fórmula estrutural plana vai ficar assim. Carbono, né? Carbono simples com hidrogênio e tripla com o nitrogênio. Se você quiser observar em termos de eletronegatividade, está vendo que a eletronegatividade do nitrogênio é maior do que a do carbono. Então, é por isso que você separa assim, né? O hidrogênio é 2,1, carbono é 2,5, nitrogênio é 3. Então, ó, a eletronegatividade está tendendo toda para o lado do nitrogênio. Esse lado aqui vai ficar parcialmente negativo, deixando o hidrogênio parcialmente positivo. E na hora que você tem, né, quando esse hidrogênio está positivo aí, que ele se junta no OH e forma a molécula de água, então ele saiu, né? Isso aí tudo era menos, certo? Você pode até representar assim, se você quiser, você representa desse jeito, ó. Estão vendo que a cada exemplo eu vou colocando umas coisinhas a mais para vocês. Então, tudo isso aí é menos. Se tudo isso aí é menos, na hora que ele encontra o potássio dissolvido na água, o potássio é mais. E se o potássio é mais, isso aí é menos, aí os dois se atraem e formam o cianeto de potássio, certo? Que vai ficar o K, que é mais, ligado ao CN, que é menos, o cianeto de potássio. Certo? A cada exemplo aí, então, a gente vai colocando alguma coisinha diferente que é para você ir compreendendo. Tá ok? Quem quiser pode tirar o print da sua questão aí. 1, 2, 3 e já. Vamos para o nosso próximo exemplo. Um exemplo de ácido que tem, né? Agora você tem diácido. Aqui você tinha monoácido, só tem H mais uma vez. Monoácido e monoácido. Certo? Aqui você tinha monoácido binário. Por que era binário? Só tem dois tipos de átomo. Binário, dois tipos de átomo, certo? Aqui, ó, monoácido e ele é um ácido ternário. Por que ele é ternário? Ternário porque ele é formado por três elementos diferentes. E aqui você tem um diácido e aqui você só tem dois tipos de elemento diferente, tá bom? Por que é diácido, professor? Porque agora eu tenho o H duas vezes e você já sabe que o H é mais. E se o H é mais, você sabe que esse S tem que ser menos. Vamos pegar então uma base, né? Vamos voltar para as bases mais conhecidas, aí já que eu mudei a ordem ali, né? Botei um diácido, certo? Então agora você vai formar quem? Tá bom? Aquela mesma história. Se o H é mais, o S tem que ser menos. Ô professor, nos outros exemplos só tinha um H, era um positivo e um negativo. Se agora você tem dois hidrogênios, é porque o enxofre é negativo duas vezes. O sódio, que é da família 1, só é positivo uma vez. Por quê? Porque o negativo, né? Ele só tem um elétron na última camada. Além do mais, a hidroxila só é negativa uma única vez. Então você vai juntar aqui o Na, que é mais, ao S, que é menos 2. O H, que é mais, ao OH, que é menos. Se você tem uma tabela periódica, você pode até conferir, né, que o enxofre é da família 16. Ele já vem com 6 elétrons na última camada. 6 para completar 8, falta 2. Por isso que ele tem que ficar negativo duas vezes. Só para organizar, né? Nós vamos repetir aqui novamente. H2S mais, deixa eu dar mais espaço aqui para ter o nome lá, né? Mais NaOH, que vai formar, agora as cargas são diferentes. Quando as cargas forem diferentes, minha gente, ó, você não erra nunca, faça um X, certo? A carga do cátion vai para dar um número, o índice do ânion, e a carga do ânion vem para dar o índice do cátion, certo? Carga positiva para o negativo, carga negativa para o positivo. Inverta, faça um X, né? Como dizia antigamente, né? Cruz credo, não erra nunca, certo? Faça um X aí, tá bom? Então você vai ficar aqui, ó, vai reescrever que esse sal tem que ser quem? Tem que ser o Na, se tinha menos 2, você escreve 2, S, não tem número nenhum, não escreva nada. H mais OH, sua molécula de água. Só agora você já percebeu, né, que as cargas não são totalmente iguais. Então você vai ter balanceamento aí, né? Tem que equilibrar a sua equação. Se tem dois átomos de sódio, coloca um 2 também na frente do átomo de sódio. Deixa eu até mudar a cor aqui para pegar o balanceamento com outra cor, tá ok? Dois átomos de sódio, coloca 2 na frente do sódio. 2Na, 2Na. Enxofre não tem número nenhum, quer dizer que só tem uma vez. Aqui também não tem número nenhum, quer dizer que também só tem uma vez. Se você tem duas vezes o hidróxido, duas vezes o OH, o número de OH sempre corresponde ao número de mols de água. 2 mols de sódio, 2 mols de sódio. Uma vez o enxofre,
uma vez o enxofre. Ah, professor, colocou o 2 lá no H, ó, deu 2 vezes 2, deu 4H. Sim, mas aqui você tem 2 hidrogênios do ácido com mais 2 hidrogênios que estão aqui ó, no hidróxido. 2 com mais 2 são 4. Então está equilibrado, está balanceado. Como é que vai ser o nome dessas substâncias que você tem, né? Primeiro é um ácido. E nós já sabemos que toda vez que é ácido, você escreve a palavra ácido. Ácido S. Quem é o S na tabela periódica? É o enxofre. Só que o enxofre é uma exceção. Ninguém escreve a palavra enxofre. Você escreve o nome original. Sulfur. Opa, eu disse sul, né? E fui esquecendo do L. Sulfur. Certo? E o que é que vai acontecer? Você, no lugar de retirar somente a vogal, agora você retira a vogal e a consoante. Fica sulf. E o nome desse ácido vai ser ácido, tá ok? Ácido sulfídrico. Por que que acrescenta hídrico? Porque não tem oxigênio. Somente por isso. Como é que vai ser o nome do sal? Eu vou trocar o hídrico por eto. Ok? É assim que vai ser. E como é que vai ser o nome dessa base, professor? Toda base se escreve hidróxido. Então, o nome dela vai ficar hidróxido de quem? Na. É só olhar o nome do Na na tabela periódica, que é o sódio. Então, o nome é hidróxido de sódio. E o nome do sal? Como é que é o nome do sal? Se era sulf, você escreve de novo sulf. Opa, toda vez estou falando sulf e não quero colocar o L. A mão não acompanha mais, né, o pensamento. Então o nome fica sulfeto, tá bom? Sulfeto de quê, professor? Sulfeto de Na. E quem é o Na? É o sódio. Sulfeto de sódio. Simples assim, certo? Deixa eu só dar uma organizada aqui, ficou muito coladinho um no outro. Vai que alguém não entenda depois o nome. É o sulfeto de sódio. Se você quiser ver as ligações químicas, né? A gente já sabe que o enxofre é da família 6, ele tem 6 elétrons na sua última camada, enquanto que o hidrogênio só tem 1. Então, um átomo de hidrogênio vai fazer uma ligação e um segundo átomo de hidrogênio aí para poder completar o octeto do enxofre. Essa é a nossa estrutura de Lewis e a nossa fórmula estrutural plana ficaria assim, H2S. Professor, como é que forma esse sal, sulfeto de sódio? Esse sulfeto de sódio, você está vendo que ele pode perder os 2 hidrogênios, né? Nós podemos ter uma ionização parcial, onde fica aí um desses hidrogênios, e se vai ficar um desses hidrogênios, né? O S está menos, vai atrair aí um cátion de sódio. Então vai ficar o hidrogênio sulfeto de sódio. Ou pode retirar o segundo hidrogênio, e se agora tira o segundo hidrogênio, o S está negativo 2 vezes, então ele vai atrair o segundo íon de sódio, o segundo cátion de sódio. Vai ficar 2 vezes um Na e um S, certo? Então, agora nós vamos formar o sulfeto de sódio, que ficou negativo 2 vezes. Mas você entendeu que pode ter uma ionização total ou uma ionização parcial? Certo? E nós representamos ele como Na2S, sulfeto de sódio. Lembra? Posso retirar um hidrogênio e colocar apenas um átomo de sódio. Então o nome vai ficar hidrogenosulfeto de sódio. Por que hidrogênio? Porque ainda teria um hidrogênio. Tá bom? Ou posso retirar os dois, que vai ficar, né, o sulfeto de sódio. Aí perde o nome hidrogênio, porque já não tem mais hidrogênio. Ok? Quem quiser, tira aí o print da questão, certo? Se quiser conferir as eletronegatividades, estão aqui, ó, o enxofre 2,5, o hidrogênio 2,1. Quem ganha o enxofre para ficar menos, o hidrogênio fica mais, certo? Então vamos ter, por exemplo, HCl mais AlOH3. O que é que vai produzir? Que substâncias são essas, né? Então você já sabe que o H vai ser mais, Cl é menos. OH é menos, Al tem que ser mais. Se o OH é menos e você tem 3 vezes o OH, quer dizer que o alumínio tem que ser positivo 3 vezes. E se você não soubesse disso, você ia olhar aqui o alumínio, ó, que o alumínio é da família 13, e todo mundo acho que sabe que a família 13 só tem 3 elétrons na última camada. E a carga do alumínio e do galho sempre é mais 3. Alumínio e galho sempre mais 3. Zinco
Zinco sempre será mais 2. Prata sempre será mais 1. Família 1, todo mundo mais 1. Família 2, todo mundo mais 2. O restante dos elementos pode mudar a carga, pode mudar o NOx. NOx significa número de oxidação. E número de oxidação nada mais é do que a carga do elemento, tá certo? Saber quantas vezes ele é positivo ou negativo, ou seja, quantos elétrons ele perdeu ou quantos elétrons ele recebeu durante uma reação química, tá bom? Então, o H é mais, Cl é menos. O H é menos, Al é mais. Por que o Al é mais 3? Porque você tem 3 vezes. Quem vai ser o teu sal? O teu sal tem que ser o positivo, que é o Al, que vai juntar-se ao Cl, que é o negativo. A água vai ser o H, que é mais o OH, que é menos. Para organizar, a gente copia novamente HCl mais AlOH 3, formando. Professor, as cargas são diferentes. Como é que eu vou saber qual é a fórmula da substância? Toda vez que as cargas são diferentes, pega o negativo para o positivo para o negativo. Faça um X que você não erra nunca, né? Faça um X. Então vai ficar Al, não tinha número nenhum no cloro, não escreva nada. E vai ter que ficar Cl, quantas vezes? 3. H mais OH vai te dar a molécula de água. Como as cargas não são todas iguais, né? Não é tudo 1, você já viu aí que vai precisar fazer o balanceamento. Nunca comece do hidrogênio, porque o hidrogênio, numa reação de neutralização, tem hidrogênio mais de uma vez do mesmo lado. Comece de quem apareceu apenas uma vez de cada lado. E normalmente, né, eu prefiro até começar aqui, de onde eu já vejo um número diferente lá no produto. Alumínio não tem número nenhum, então é uma vez 1 mol lá no produto, 1 mol no reagente. Cloro tem 3, então eu pego esse 3 do cloro e coloco na frente do HCl, porque tem cloro também. 3 cloros, certo? 3 hidrogênio com 1 vezes 3, porque número fora do parênteses multiplica tudo que está dentro dele. Então eu tenho 3H com mais 3H, são 6. Eu tenho 3 oxigênios, né? Porque 1 vez o O, aqui, ó, e o número de fora do parênteses multiplica o O também. Então dá 3 oxigênios, pronto. 3 mols de água, porque 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 1 dá 3. Ou, se você preferir, um alumínio, 3 OH, e o número do OH sempre vai ser o número de água quando a reação é uma reação de neutralização. Quando é ácido mais base, formando sal e água. 3 cloros, por isso que nós colocamos o número 3 lá na frente de onde tinha o cloro. Feito o balanceamento, compreendido, falta o nome das substâncias e nós já sabemos que o nome vai ser como não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, você já sabe. Escreve a palavra ácido, escreve o nome do elemento Cl. Professor, quem é o Cl na tabela periódica? Você vai, procura lá o nome do Cl, né? Você vai encontrar Cl. E o Cl na tabela periódica é o cloro. Terminou em vogal. Retire a vogal e acrescente a terminação hídrico, né? Regrinha do nome aí. Então você vai acrescentar hídrico, ácido clorídrico, bom? Ácido clorídrico. Toda vez que termine em hídrico, você vai trocar o hídrico por eto na hora de escrever o nome desse sal. E como é que vai ser o nome da base? Nome da base? Toda base tem OH, todo OH é chamado de hidróxido. Então, o nome vai ficar hidróxido, eu ia aqui, não deu certo, não foi? Hidróxido de Al. Quem é o Al? Se você não sabe, procura na tabela periódica, você vai descobrir que Al é o alumínio. Então, o nome aí, hidróxido de alumínio, tá ok? Como é que vai ser o nome do sal? Se era clorídrico, eu troquei o hídrico por eto, o resto fica do mesmo jeito. Então, o nome é cloreto. Cloreto de Al. Quem é Al? Alumínio. Tá bom? Já foram aí, então, 5 exemplos aí com hidrácidos. Vamos fazer aqui apenas mais um exemplo aqui para utilizarmos metais de transição. O que é que são os metais de transição? Para quem estudou lá na tabela periódica, né? Estudou tabela periódica no primeiro ano, sabe que metais de transição são esses elementos aí, ó, que terminam em D. Tá bom? Então, quando você tem um elemento de transição, o nome é de transição porque a carga dele pode variar, o NOx dele pode variar.
Quais dos elementos de transição que não mudam carga? A prata sempre é mais um e o zinco sempre é mais 2. Os outros elementos podem ser mais 2 ou mais 3. Normalmente é mais 2 ou mais 3. Mas tem alguns elementos, como por exemplo o manganês. O manganês pode ser mais 2, mais 4, pode ser mais 7, certo? Então a gente vai ver alguns casos aí com esses elementos de transição. Pelo menos né, uns dois exemplos aí. E né, a gente sabe que quando você tem uma base, você tem um metal, e nós sabemos que metais ligados à hidroxila, né, para formar a base, e nós sabemos que todos esses elementos que eu estou destacando para você aqui, ó, alumínio, germânio, antimônio, polônio, certo? E o astato também funciona como metal, que ele é tão grandão, mas às vezes ele não, para formar a base não vai dar certo, não. Todos esses elementos aí são elementos metálicos, quer dizer que todos eles vão formar cátions, enquanto que a hidroxila, né, o OH vai ficar negativo. Lembra do primeiro ano? Aqui você tem metais, metais formam cátions. Aqui você tem não metais, não metais formam ânions. Lembre que os gases nobres não entram nessa conta, né? Porque o gás nobre já tem a camada completa, não faz ligação quase com ninguém. Exceção aí dos gases nobres para fazer ligação é o xenônio, que consegue fazer ligações covalentes com elementos muito eletronegativos, tá bom? Ok? Então nós vamos pegar aqui no nosso sexto exemplo um sal bem conhecido, certo? Pronto, vou começar aqui para dar os números tudo diferente, para você pensar que o balanceamento é difícil e eu te mostrar que ele é bem simples, tá certo? Exemplo aí, ó, FeOH3. Isso aqui é para parecer um oxigênio, minha gente, viu? Porque a letra realmente não ajuda. Eu não tenho caligrafia, né? Bela, grafia escrita, eu não tenho bela escrita. Mas já dá para a gente saber que quando começa com H aqui, ó, né? Esse hidrogênio é menos eletronegativo que o S, então ele fica mais, o S fica menos. Se tem 2, quer dizer que o S vai ficar menos 2. OH é menos, quer dizer que o Fe é mais. Quantos OH tem? 3. Então quer dizer que ele vai ser positivo 3 vezes. Qual é o sal que eu vou obter dessa reação química aqui? Nós vamos obter o Fe, que é positivo 3 vezes, mais o S, que é negativo 2 vezes. Vamos ter ainda o H, que é mais, que vai ligar-se ao OH, que é menos. Tá bom? Então, você vai repetir aqui tua equação, só para organizar. H2S mais FeOH3, formando quem? As cargas são diferentes, e todas as vezes que as cargas são diferentes, façam X a carga do cátion para o ânion, enquanto que a carga do ânion vem para o cátion, certo? E o que é que você vai escrever? Você vai escrever para mim Fe2S3 mais H com OH, H2O. Se ficou 2 no Fe, você já sabe que tem que balancear, já sabe que tem que fazer o equilíbrio da equação. 2 no Fe, 2 na frente do outro Fe. S3, 3 na frente do S, tá bom? Quantos OH você teve? 2 vezes 3, que te dá 6. Então, você já sabe que a água tem que aparecer aqui, ó, 6 mols para a água. Ah, professor, eu não estou entendendo muito assim não. Então faça pelo H, ó. 3 vezes 2 do H dá 6. Então é 6 água também. Porque 6 vezes 2 aqui do H dá 12. Ó. E aqui, 2 vezes 3 desse H te dá 6. E 3 vezes 2 te dá 6. 6 com mais 6, 12. O número de átomos de hidrogênio do reagente são 12. O número de átomos do produto também agora ficaram 12. 6 oxigênios e 3 vezes 2, que também te dá 6 átomos de oxigênio. Feito o balanceamento, né? Se aqui já está igual, coloca apenas 1. Como é que vai ficar o nome dessas substâncias? Vamos colocar aí o nome delas. Então você vai escrever para mim todo ácido. Se escreve primeiro a palavra ácido. Quando é o enxofre, que é o S, lembra que eu já falei? O S é exceção, ninguém escreve o nome enxofre, escreve a palavra sulfo. Tá bom? Sulfo. Se ele não tem oxigênio, o que é que nós vamos fazer? Se ele não tem oxigênio, nós vamos retirar essa consoante e essa vogal, vai sumir tudo aí, e você no final vai acrescentar a palavra hídrico. Então o nome vai ficar ácido sulfídrico, tá ok? Ácido sulfídrico. Tá ajeitado aqui, né? Sulfídrico. Como é que vai ser o nome então lá do meu sal?
Se era hídrico, vamos trocar o hídrico por eto, tá bom? E como é que é o nome da base, professor? O nome da base é hidróxido. Hidróxido de quem? Quem é o Fe? Fe é o ferro. Qual é o cuidado que eu vou ter agora? O ferro é um metal de transição. O ferro, ele é um metal que ele tem inox variável. Todos esses que eu estou destacando aqui para você, olha, todos esses aí que eu estou destacando para você, certo? Todos esses aí podem apresentar NOx variável. E se eles podem apresentar NOx variável, você tem duas opções. Ou você observa quantas vezes ele ficou positivo e escreve esse número que é positivo em algarismo romano, ou você vai fazer o seguinte, escreve hidróxido, hidróxido, e já que o carga ficou 3, então o nome dele fica hidróxido férrico. Coloca ico no final quando o NOx for maior e oso quando o NOx for menor. Então, ou você escreve hidróxido de ferro 3 ou você escreve hidróxido férrico. Professor, como é que eu sei que é ico? Ico quer dizer que o NOx é maior. Se o NOx fosse menor, você iria colocar oso. Professor, como é que eu sei que o NOx está maior ou que o NOx está menor? Bom, porque todo mundo que está por aqui, né, se você pegar o átomo de ferro, você está vendo que o ferro está na linha 4. Se o ferro está na linha 4, tá ok? Deixa eu tirar isso daqui, que né, balançou muito aqui. Então, o átomo de ferro, o número atômico dele é o número atômico 26. Se ele está na quarta linha da tabela periódica, é porque ele tem 4 camadas. Se ele passou por essas duas, é porque ele é 4s2. Se ele é um metal de transição, eu diminuo 1 para achar o número da camada de maior energia. Aqui no meio da tabela, a gente sabe que aqui no meio é o subnível D. Então, ele vai ser 3D. 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é 3D6. Quer dizer que o átomo de ferro, ele pode perder esses dois aqui, ó. E se ele perde esses dois, deixa eu até aqui com outra cor, ele pode perder os 2 elétrons aqui da última camada, certo? Que é a última camada, e ele pode ficar positivo 2 vezes, ou ele pode perder um elétron aqui de D, um elétron de D, e além de perder um de D, ele ainda perde esses dois. Então, quer dizer que o átomo de ferro também pode ficar assim. Ou ele pode ficar, se ele é, vou até apagar aqui e colocar de novo. Quer dizer que o átomo de ferro pode ficar assim, ó. Pode formar o íon ferroso, Fe mais 2, se ele fica apenas 3d6, ou seja, ele perdeu a última camada, 2 elétrons, ou ele pode ficar 26, né, que é o número atômico dele, pode ficar mais 3, se ele ficar 3d5, ou seja, ele perde um elétron aqui do subnível D também. Aí ele pode ser mais 3 ou mais 2. Professor, quer dizer que todo mundo aí que é do meio da tabela pode ser mais 3 ou mais 2? Lembra que eu disse agora há pouco? Normalmente é mais 3 ou mais 2, mas a prata sempre é mais 1. O zinco sempre é mais 2. E elementos como, por exemplo, o manganês pode ser até mais 7. Então, né, é muito melhor você colocar, se você tiver dúvida na carga, para colocar ico no maior e oso no menor, eu sugiro para você que você coloque simplesmente o quê? O nome do elemento e a carga dele em algarismo romano. Não tem risco de você errar. A regra te permite fazer isso. Então, professor, quer dizer que eu posso ter quase essa mesma reação química, só que no lugar de usar, né, FeOH3, nós podemos usar o FeOH2. Podemos sim. Um exemplo, só para você ver também a questão do balanceamento. H2S mais FeOH, agora 2. E nós já sabemos o quê? Já sabemos que o H é mais, o S é menos. Se tem 2H, fica menos 2. OH é menos, Fe é mais. Se tem 2, aqui vai ficar mais 2. Você vai pegar o Fe, que é mais 2, e vai juntá-lo ao S, que é menos 2. O H, que é mais, vai juntar ao OH, que é menos. Agora você repete sua equação, né? Tenha preguiça, vamos repetir aqui nossa equação para organizar direitinho. Dá o nome de cada composto desse, dá o nome do produto que vai ser obtido. Tá bom? Aqui são cargas iguais se anulam.
Porque 2 positivo e 2 negativo, né? Se cancelam, se anulam. Então vai escrever simplesmente FeS mais H com H, né? 2H e 1O. Então você observou, em termos de balanceamento, será que nós vamos precisar balancear essa equação? Uma vez o ferro lá no produto, uma vez o ferro no reagente. Uma vez o enxofre no produto, uma vez o enxofre no reagente. Ué, professor, mas observe que você tem 2OH e o número de hidróxido sempre vai ser o número de mols da água numa reação de neutralização, tá certo? Ou, se você quiser, o número de vezes que tem o H+, também, ó. 2H+, 2 água. Ou você olha para o número de hidroxilas, ou o número do hidróxido, ou o número do H+. De todo jeito, você descobre que a água tem que ser 2, ok? Fez o balanceamento, agora vamos aos nomes. Como é que é o nome dessas substâncias? Lembra que quando não tem oxigênio, então você tem que acrescentar o quê? Tem que acrescentar hídrico. Hídrico no nome do ácido. Enquanto que no sal você tem que acrescentar eto. Tá bom? Então, como é que vai ficar o nome dessa substância? Vai ficar, primeiro se escreve a palavra ácido. Quando é o enxofre, se escreve sulfuro. Exceção, né? Você tem que saber, só tem essa exceção aí, essa e o ciano, né? Lembra lá o CN, que a gente já fez como exemplo também? Então, o que é que acontece? Retira a consoante e a vogal e acrescenta hídrico. Então, você vai acrescentar hídrico ao nome aqui. Vai ficar ácido sulfídrico. Pronto, já montou o nome do ácido. Como é que vai ficar o nome da base? Toda base você chama de hidróxido. Então, ela é chamada de hidróxido de quem? Hidróxido de ferro. Ferro, quantas vezes o ferro ficou positivo? 2. Então, coloca hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Se você não quiser colocar o 2 em algarismo romano, você teria que saber que esse daí, né, o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, como a gente mostrou no exemplo anterior. Lembra? E quando ele foi mais 3 era maior, mais 2 é lógico que ele é menor. Então, o nome pode ser também hidróxido. Lembra? Ícono maior, oso no menor. Então, o nome pode ser hidróxido ferroso. Ou, se você tiver dúvidas e não sabe qual é o maior nem qual é o menor, simplesmente observe quantas vezes ele ficou positivo e coloque o número de vezes que ele ficou positivo em algarismo romano, que você não erra. Eu te aconselho a deixar assim, algarismo romano. Agora, quem quiser, né, pode colocar aí o hidróxido ferroso. Professor, como é que é o nome do meu sal agora? O sal, o ácido era sulfídrico, então aqui o seu sal vai ficar sul, e você acrescenta o que no final? No lugar do hídrico, você acrescenta eto, então vai ficar sulfeto. Sulfeto de quem? Ou você chama sulfeto ferroso, ou você chama de sulfeto de ferro. Quantas vezes ele foi positivo? 2. Sulfeto de ferro 2. 2 em algarismo romano. Tá ok? Acho que o nosso vídeo já está muito longo. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No nosso próximo exemplo, certo? Nosso próximo vídeo, melhor dizendo, aí a gente vai fazer exemplos de oxiácidos. Que os oxiácidos vão ser ácidos que contêm oxigênio. Porque quando tem oxigênio no ácido, aí a regrinha muda. Muda apenas a regra da nomenclatura, mas o jeito de fazer é o mesmo. Mas a nomenclatura, a terminação do nome do ácido muda. A terminação do nome do sal vai mudar também. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo com neutralização de oxiácidos. Até lá!